Alô, alô, testando. A hora que você quiser. Muitos são os conceitos e termos utilizados hoje pelos professores, de modo geral, independentemente de sua área de especialidade, quando o assunto é avaliação. Você deu uma gaguejada, não deu? Estou nervoso, irritado. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Olá pessoal, meu nome é Rafael Castilho, mestrando do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, e esse vídeo foi produzido como trabalho final para a disciplina de Avaliação de Línguas Estrangeiras e Adicionais da professora pós-doutora Viviane Fortoso. O primeiro conceito que vamos abordar é a avaliação. Muitos são os conceitos e termos utilizados hoje pelos professores, de modo geral, independentemente de sua área de especialidade, quando o assunto é avaliação. As avaliações mais recorrentes são avaliação formativa e avaliação diagnóstica quando queremos nos referir a que tipo de avaliação fazemos. Portanto, nós temos a prova, quando a questão é como avaliar, e a nota para abordarmos o resultado de aprendizagem do aluno em sala de aula, dentre muitos outros. Alguns desses questionamentos dizem respeito à redução avaliativa à aplicação de provas e a classificação dos alunos por meio de notas, ao conhecimento sobre o processo avaliativo em uma perspectiva formativa e não apenas somativa, ao papel da avaliação diagnóstica e à ampliação do uso de instrumentos de avaliação em sala de aula. Se tomarmos como referência o trabalho de Duboc de 2007, podemos classificar esses questionamentos como característicos dos paradigmas da modernidade, cujos problemas mais evidentes foram a significação da avaliação como sinônimo de mensuração, a ênfase à avaliação de conteúdos objetivos, estáveis e memorizáveis e a utilização de provas escritas como principal modalidade de avaliação. Propondo também a superação da prática de avaliar como classificação ou verificação, Hoffman, em seu trabalho de 1993, entende a avaliação como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as experiências vividas, a formular e reformular hipóteses, direcionando para um saber enriquecido. Ainda nos dizeres de Hoffman, no seu trabalho de 2005, a ação avaliativa torna-se mediadora à medida em que focaliza o processo, transformando-se no elo entre tarefas de aprendizagem e permitindo, ao final de uma trajetória do aluno, a análise global do seu desenvolvimento. Portanto, conceber e nomear o fazer testes e dar notas por avaliação é uma atitude simplista e ingênua. Significa reproduzir o processo avaliativo de acompanhamento e a ação com base na reflexão a par com os instrumentos auxiliares desse processo. A avaliação é um elemento integrador entre os processos de ensino e de aprendizagem. Na tese de Fortoso, nos deparamos com os tipos de avaliação. O primeiro deles é a avaliação diagnóstica, cuja função é diagnosticar. O propósito é verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens, detectar dificuldades específicas de aprendizagens tentando identificar suas causas. E a melhor época para se aplicar é no início do ano ou semestre letivos ou no início de uma unidade de ensino. A segunda é a formativa, cuja função é controlar. O propósito é constatar-se se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos, fornecer dados para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. E a melhor época a se aplicar é durante o ano letivo, isto é, ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E por último, é a avaliação somativa, cuja função é classificar. O propósito é classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com níveis de aproveitamento estabelecidos. A melhor época para se aplicar é ao final de um ano ou semestre letivos ou final de uma unidade de ensino. Ainda destacamos trabalhos de Brown, de 2004, e Ria Dickens, em Germany, de 1998, que argumentam sobre as funções formativa e somativa da avaliação.
Os autores ratificam o entendimento de que a avaliação formativa focaliza o processo, enquanto a somativa focaliza o produto. Xavier, em seu trabalho de 1999, também aborda o lado somativo e formativo da avaliação, além do ideológico, destacando a importância do diagnóstico na avaliação formativa para as tomadas de decisão do professor, escola, alunos e pais de alunos numa ação conjunta para a aprendizagem. Para o aluno, ou melhor, pensando nos alunos, a avaliação deve ser um meio para superar as dificuldades e continuar progredindo na aprendizagem. Quando pensamos nos professores, a avaliação deve ser um meio de aperfeiçoar os seus procedimentos de ensino. A avaliação precisa ajudar o professor a planejar e implementar o ensino e não apenas classificar o desempenho do aluno. Outro ponto que é necessário ressaltarmos é que as avaliações não são exames. Cada uma delas tem suas características. Primeiramente, vamos ver as características da avaliação. O público-alvo são sistemas de ensino e instituições. A participação é censitária ou amostral. Os resultados são agregados e os indivíduos não respondem ao mesmo teste. Enquanto que, aos exames, o público-alvo são indivíduos, a participação é voluntária, os resultados são individuais e os indivíduos todos respondem ao mesmo teste. Bom, outro assunto que nós vamos abordar são os instrumentos de avaliação. Quando falamos de instrumentos de avaliação, é necessário utilizar instrumentos de avaliação que ajudem o professor a desempenhar a função avaliativa pretendida. Radid divide os instrumentos em 3 categorias: instrumentos ou meios de coleta de informação, instrumentos de trabalho ou de ajuda ao trabalho do aprendente e instrumentos de comunicação social dos resultados da avaliação. Os instrumentos ou meios de coleta de informação têm a função de permitir levantar informações sobre a atividade do aprendente em vista da avaliação, tais como grade de observação, sistema de categorias, escala de avaliação, questionário, guia de revista e etc. Para avaliação no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, o instrumento mais utilizado é a observação, que pode ser planejada, formal ou sistemática, quando faz uso de grades ou fichas de observação, ou informal, assistemática ou intuitiva, quando se limita à intuição do professor. A observação informal acontece num processo contínuo durante a realização de atividades escritas ou orais em sala de aula, enquanto o professor circula entre os alunos. Para que essa observação forneça informações confiáveis, o professor precisa, no mínimo, definir o que pretende observar. A observação planejada ou pré-planejada pode ser realizada de 2 formas. Quando o professor, em parceria com os alunos, decide qual aspecto da língua será observado e planeja a observação para a aula seguinte, estabelecendo os critérios de avaliação, ou quando esses critérios são estabelecidos por órgãos externos como a Secretaria de Educação. Ao planejar a observação, o professor também precisa decidir quem será avaliado em cada aula. Como as turmas geralmente são numerosas, não é possível observar todas as crianças ao mesmo tempo em uma única aula. O ideal é focar em um grupo de 6 ou 7 em cada aula para garantir a qualidade das observações. McKay cita algumas dicas que podem ajudar o professor a fazer registros avaliativos em turmas numerosas, como, por exemplo, não registrar o processo de todos os alunos ao mesmo tempo, dividir a turma em grupos para fins de registro, estabelecer formatos comuns para registrar o progresso dos alunos, direcionar a avaliação, eliminando o que não for útil para a aprendizagem e manter a avaliação em um nível prático, envolvendo os alunos sempre que possível na elaboração de instrumentos de avaliação e na recolha de resultados. Os instrumentos de ajuda ao trabalho do aprendente têm a função de provocar uma atividade que dará lugar a uma observação útil para os próprios alunos. Eles os ajudam a ver melhor o que se espera deles, podendo servir simultaneamente para a aprendizagem e para a sua avaliação. Então, nessa categoria entram as tarefas, situações-problema e todas as atividades que levam o aluno a observar fenômenos em estudos, como, por exemplo, ele perceber quais são os recursos usados na língua em estudo para ampliar suas capacidades linguístico-discursivas.
É válido ressaltar que essa categoria de instrumentos também é utilizada para diagnosticar dificuldades e levantar informações sobre o modo como os aprendentes procedem para construir o conhecimento, características essenciais para um instrumento formativo. Os instrumentos de comunicação social dos resultados da avaliação têm a função de exprimir e de transcrever os resultados da avaliação para seus usuários, principalmente os que são externos à relação pedagógica, já que, de outro modo, voltamos novamente para a situação anterior de instrumentos que visam favorecer a aprendizagem fornecendo a informação para os aprendentes. Nessa categoria estão tradicionais pautas de notas, as cadernetas escolares, os relatórios de desenvolvimento do aluno, entre outros. Os instrumentos de comunicação dos resultados da avaliação funcionam como uma espécie de ponte entre a escola e os pais, ajudando esses últimos a compreender o processo em andamento e seus resultados. Os instrumentos de avaliação, seja para coletar dados pela observação, para ajudar no trabalho do aprendente ou para comunicar os resultados, necessitam ser planejados e elaborados com antecedência, de modo a terem qualidades que asseguram sua pertinência. Ainda sobre avaliação, nós vamos abordar agora a avaliação holística e analítica. Nos processos de avaliação de desempenho, dois tipos de avaliação têm sido bastante utilizados para aferir a capacidade do candidato. No caso, a avaliação holística e a analítica. Segundo o Eagle, a avaliação holística consiste na atribuição de uma única nota para um texto baseada na impressão geral desse texto. Em uma sessão de avaliação holística típica, cada texto é lido rapidamente e então julgado através de uma escala que apresenta os critérios de avaliação. A avaliação holística tem sido, segundo o Eagle, a mais usada por testes de desempenho e tem para a autora deste trabalho várias características positivas. Além da praticidade, por ser mais fácil, mais rápido e, consequentemente, mais barato ler um texto uma única vez para atribuir-lhe uma nota global, do que ler o mesmo texto várias vezes para atribuir-lhe diversas notas para várias categorias, a avaliação holística concentra a atenção do leitor nos pontos positivos do texto e não no que está errado. Dessa forma, os candidatos recebem uma nota pelo que conseguem fazer bem na sua produção e não por suas deficiências. Segundo White, a avaliação holística é mais válida do que a analítica, uma vez que tenta reproduzir, ainda que parcialmente, a relação que o leitor real tem com o todo do texto em situações reais de leitura. A avaliação holística, por outro lado, também pode apresentar desvantagens. Segundo o Eagle, entre as principais desvantagens desse tipo de avaliação está o fato de ela não produzir um diagnóstico preciso das diversas habilidades do candidato, já que leva em conta as habilidades de forma integrada, e por não produzir um diagnóstico preciso, a avaliação holística também não costuma tornar possível um feedback das habilidades que ainda precisam ser mais desenvolvidas pelo candidato. Outro problema da avaliação holística é a confiabilidade. Por ser mais subjetiva do que a avaliação analítica, já que implica em um avaliador dar uma nota a partir de sua impressão geral do texto, a avaliação holística requer mais cuidado e treinamento mais criterioso dos avaliadores para que se possa ter resultados confiáveis. Na avaliação analítica, os textos são avaliados sobre vários aspectos e o avaliador deve atribuir uma nota a cada um deles, independentemente um do outro. Assim, se um texto, por exemplo, a estrutura de parágrafos for boa, mas a pontuação apresentar muitos problemas, é possível que o avaliador atribua a nota máxima no quesito estrutura de parágrafos e a nota mínima em pontuação. Outro ponto é que a maioria dos quesitos avaliados não deve influenciar e não deve ser influenciados pelos demais quesitos da grade, recebendo uma avaliação própria. Nesse procedimento, os avaliadores devem se preocupar mais com as partes constituintes do texto, pois são elas que devem ser avaliadas, e menos com a totalidade da expressão escrita do candidato. A avaliação analítica caracteriza-se, assim, por tirar do avaliador a responsabilidade de atribuir uma nota geral ao texto, fazendo com que ele seja somente responsável por apontar as qualidades e deficiência desse texto. A escolha entre procedimentos avaliativos, analíticos e holísticos dependem muito da finalidade da avaliação, bem como do tempo disponível e do número de avaliadores que participarão do processo. A avaliação analítica, como vimos, é mais demorada e demanda, portanto, mais tempo ou mais avaliadores do que a avaliação holística.